Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. Quando a gente fala de intercorrência, geralmente as pessoas tremem. As pessoas ficam com muito medo de intercorrência. E aí, a gente vai trabalhando essa situação, tá? E o que eu quero conversar com vocês é verdadeiramente isso, olha. Por que a intercorrência deixa tanta gente preocupada, né? Por que isso? Vamos conversar a respeito disso. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: só tem problema com intercorrência quem trabalha. Quem se preocupa em fazer, em trabalhar, em realizar, até adquirir experiência, essa pessoa, ela corre o risco grave de ter intercorrências. Eu estava verificando umas fotos que eu tinha aqui no meu celular e até mesmo na nuvem e tudo mais, eu verifiquei duas intercorrências importantes que eu tive na minha carreira. Me fez parar? Não. Me fez entender que eu tinha que me capacitar melhor para algumas situações. Depois, me fez entender que eu não deveria usar determinados produtos que eu insistia em usar. E isso só se consolidou. E depois daquelas situações, nunca mais passei por ela. Porque é assim, né, gente, também. E errar é uma coisa. Agora, permanecer no erro, aí já é outra coisa, né? Então, a gente tem que ficar atento para isso. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente tem aí uma série de situações que a gente recomenda que não faça. A pessoa simplesmente desconsidera, acha que não é daquela forma, e tá tudo bem, não tem problema. A pessoa não tem que pensar exatamente como a gente quer que ela pense. Mas a gente já viu o filme, né? É igual a gente fala pro filho, ó, não coloca o dedo na tomada que você vai levar um choque. O que ele faz? Vai lá e coloca o dedo na tomada. Aí o que acontece? Toma choque e vem chorar pro pai, pra mãe, pra tia, pra avó, entendeu? É assim que funciona a vida. Infelizmente, a gente tem que sofrer para aprender. E você sabe por que as pessoas sofrem mais com a intercorrência? Elas sofrem mais com a intercorrência porque ela não tem ninguém para colocar a culpa. Quando a gente trabalha numa empresa maior e tem várias pessoas no departamento, tem sempre aquele espertinho, aquela espertinha que aquela espertinha que fala assim, não, não foi eu, foi fulano. Ah, não sei quem foi, não é? No trabalho da estética, na grande maioria das vezes, a gente está atuando de forma solitária. Então, quem atendeu o cliente foi eu. Quem fez o procedimento foi eu. Quem aplicou o produto foi eu. Vai colocar a culpa em quem? Não tem quem colocar a culpa. Então, ou a gente aprende a lidar com isso, aprende a lidar com as nossas emoções, né? Ou a gente vai sofrer muito com a intercorrência. Boa noite, viu, pessoal? Então, para quem está chegando agora, vou te falar, eu estou falando a respeito de intercorrência. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um aquecimento. Desde a segunda-feira da semana passada, hoje é a 8ª live que eu faço em dias consecutivos para falar a respeito, para promover um aquecimento para o curso de estética, um curso gratuito de estética avançada descomplicada, que vai acontecer de 1 a 5 de fevereiro, tá? De 1 a 5 de fevereiro, gratuito, online, né? A primeira aula vai para o ar segunda-feira, então, segunda-feira às 19 horas, a primeira aula vai para o ar. Se inscrevam e assistam às aulas. Olha só que bacana. É só se inscrever. Por que você tem que se inscrever? Porque esse é o primeiro passo para uma pessoa que quer mudar a vida dela.
A gente vai colocar isso no ambiente separado, tá? Não vai ser uma live, não vai ser coisa do tipo. Ela vai ser uma aula mesmo. Demora um pouquinho mais. Vai ser num ambiente à parte para as pessoas que realmente estão interessadas. Porque tem gente no meio do caminho que a gente vê assim, quer saber se vai ser gratuito mesmo ou não. Pergunta para quem se inscreveu se pagou alguma coisa, né? Se vai ter certificado ou não. Eu estou dando para vocês conhecimento e compartilhando informação. Olha aqui, ó. A nossa colega lá da Bélgica falou que já se inscreveu e recebeu um e-book e está muito feliz. Então, é isso. Não é? Tá certo. Tem muita gente que tem muito que desconfiar. Ou porque faz alguma coisa que causa desconfiança nas outras pessoas, ou porque não acredita que alguém pode oferecer para um colega o compartilhamento de alguma conversa produtiva gratuitamente. Graças a Deus, eu tenho essa condição. E para quem quiser acrescentar um pouquinho aí no seu conhecimento, entender a dinâmica, a forma que eu trabalho, porque nesse curso eu mostro para você o caminho para você aprender a ganhar 10 mil reais por mês com um procedimento estético, trabalhando apenas 12 horas por semana, tá? Mesmo que você não saiba exatamente o que fazer, ou o procedimento que realizar, né? Ou que você esteja começando do absoluto zero. Então, o objetivo é te mostrar esse caminho, tá? De nada, gente. Eu só estou falando assim que, de repente, vocês que são aí assíduos, frequentadores das minhas lives, acompanham o nosso trabalho, de repente vê eu dando uma resposta meio atravessada para alguém aí nos comentários, não me estranhe, tá bom? Não me estranhe, porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas vamos tocar o barco aqui, gente. Ó, e se você está gostando desses conteúdos, gente, se você gostou do e-book, se você está empolgada para fazer parte do curso de estética, do curso gratuito de estética avançada descomplicada, você pode chamar o seu colega, a sua colega, é gratuito, não tem número de vagas limitadas, pode chamar todo mundo, é gratuito mesmo, não precisa compartilhar a sua inscrição com ninguém. Fala para a pessoa se inscrever. Aonde que você tem o link? Aqui, ó, na minha bibliografia do Instagram, tem um link, é só você clicar nele. Hoje, talvez a gente não consiga colocar o link aqui nas nossas mídias aqui durante a live, mas eu recomendo para quem estiver no YouTube, no Facebook, dá um pulinho no meu Instagram, @professor_nilson_pita, vai lá, clica no link e se inscreve. Como que se inscreve? Super difícil, gente. É só você colocar seu e-mail lá e dar um ok. Só isso. Depois você vai na sua caixa de e-mail, dá outro ok, confirmou a sua inscrição. Acabou. Mas vamos para o conteúdo. Gente, quando eu falo de intercorrência, tem uma frase que eu uso e eu gosto demais dela. Ela não é minha, mas quando eu escutei, eu falei, puxa, como isso tem a ver com o nosso ambiente de trabalho? Menos sempre é mais. Na verdade, a frase era menos é mais. Eu coloquei aqui agora, menos sempre é mais. Por que eu falo que menos sempre é mais? O menos antes do procedimento, antes de acontecer a intercorrência, é fantástico. Por quê? Se faltar alguma coisa, depois, na nossa próxima sessão, na próxima avaliação, eu acrescento. Porque cada organismo, ele se comporta de uma forma. Cada organismo se comporta de uma forma. Então, muitas vezes, o que é muito para um é pouco para o outro. E eu tenho que te dizer, como farmacêutico, que nem sempre a dose mais alta é a mais efetiva para promover a resposta no seu cliente. Muitos problemas que a gente tem na estética, ela está relacionada com isso. A pessoa vê
um resultado de um determinado produto. E aí, para acelerar, porque na estética também tem isso, né? As pessoas não querem fazer um tratamento, as pessoas querem uma mágica. Então, para acelerar a resposta para o cliente, para mostrar para a concorrência que você é bom para caramba, você vai lá e dobra a dose. Quando você dobra a dose, o que acontece? Você tem a intercorrência. E aí, como resolver? E também, menos é sempre mais depois que acontece a intercorrência. É uma loucura, né? É assim, com uma certa frequência, eu recebo dos meus colegas, alunos, clientes, né? Eu recebo a informação assim, professor, eu tô com tal intercorrência, o que eu faço? Faço um ultrassom, faço uma radiofrequência, eu faço uma massagem. O que eu faço, professor? É isso que eu vou falar para vocês agora. Continua menos sendo mais. Muitas vezes você vê uma situação de lesão, de complicação, e o que a pessoa faz? Ela provoca ainda mais, o problema. Ah, Nilson, como que provoca? Eu tenho uma lesão ali, eu vou ainda ficar mexendo naquela lesão? Então, muitas vezes a gente vai com a intenção, né? A famosa boa intenção, vai com a boa intenção de aumentar, de acelerar o processo de recuperação do organismo e a gente agride mais, né? Então, esse é o cuidado que a gente deve ter. Um dos grandes remédios para a resolução de uma intercorrência é o tempo. É você chegar ao ponto de olhar, analisar a situação e aí você tomar uma decisão acertada. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso. Aconteceu intercorrência. Antes de você ficar procurando culpados, veja o que você fez. Qual produto usou? Quando a pessoa chega com uma intercorrência para mim, são as primeiras perguntas que eu faço para ela. Falo assim, como foi a técnica que você fez? Porque de vez em quando aparecem aí com umas técnicas mirabolantes e as pessoas simplesmente reproduzem, não raciocina se aquilo é compatível com a via de administração ou não e tudo mais. E ela vai e reproduz. Aí quando o pepino, quando o abacaxi está na mão, aí a pessoa vai procurar ajuda e é tarde demais. Aí você já teve o problema. Você, de repente, até se queimou com o seu cliente. Não é? Então, esse é o cuidado que você deve tomar. Te propuseram um protocolo, é uma pessoa que você gosta, é uma pessoa que você acompanha, para um pouquinho. Vai lá, analisa aquilo com calma. Não sai simplesmente reproduzindo, porque você viu um antes e um depois, se você viu uma conversa até que bonita. Analisa, escuta aquilo que está falando, processa aquilo, para depois você começar a fazer. O que usou? Qual é a substância que usou? Isso é importante, porque dependendo de como aquela substância se comporta no organismo, você sabe que pode aparecer ou não determinadas intercorrências. E se acontecer, você está até sabendo que pode acontecer. Um exemplo, L-carnitina, DMAI. A pessoa que é alérgica a frutos do mar, se você aplicar um produto desse, vai aparecer um processo alérgico. Então, na anamnese, você tem que fazer essa pergunta categórica. Se você está pensando em usar um DMAI ou uma L-carnitina para trabalhar aquela disfunção que você está vendo no seu cliente. E você tem que pensar também o que você esperava do tratamento. Você esperava uma redução? Sempre que você faz aquele protocolo, ficam algumas manchas roxas e tudo mais. É isso mesmo, Jaci falando aqui que ela faz um monte de perguntas. Jaci, ela participa do nossa plataforma e sempre está perguntando alguma coisa. E eu compartilho mesmo, Jaci, as perguntas. O que estava no tratamento? Então, isso a gente precisa ter em mente.
verifique se você não deixou de perguntar alguma coisa para o seu cliente. Então, o que a gente faz? Verifique se deixou alguma pergunta por fazer para o seu cliente. Porque às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente deixa de perguntar, às vezes numa avaliação a gente pensa demais, a gente se distrai demais. Às vezes a gente está de frente com uma pessoa bacana, que conversa e tal, e a gente se perde e esquece de fazer perguntas fechadas, que podem ser importantes para você resolver ou não ter a intercorrência. Agora, chegou a intercorrência para você. O que você precisa fazer? Aí você precisa perguntar tudo que você perguntou e até mais um pouquinho. Analisar todo o contexto. Analisar o contexto, gente, é de suma importância. Por quê? Se você não analisar o meio que você está envolvido ali, você pode ter muito problema. Você pode, inclusive, assumir problemas que não são seus. Entendeu? Porque a pessoa chega, você fez, por exemplo, uma gordura localizada. A pessoa começa a reclamar que está tendo cãibra. O que isso tem a ver com o que você aplicou no tecido subcutâneo, que a absorção é mínima? O que você tem a ver com uma cãibra? Entendeu? Então, aí você pensa assim, olha, deixa eu ver entre as substâncias que eu estou utilizando aqui, se eu posso ter esse efeito colateral. E como que você faz para saber? Gente, pesquisa a respeito da substância. Não tem nada falando de estética em específico? Ok, mas aquilo é uma substância com características terapêuticas. Você coloca no Google, vai lá, pega uma informação de referência, de preferência um PDF, de um fornecedor daquela matéria-prima, ou então um dicionário de especialidades farmacêuticas, e vai ver quais são os efeitos colaterais daquela substância isolada, ou daquela substância. Ah, professor, mas aí dá trabalho, é lógico. Ser diferenciado, gente, dá trabalho, exige, não é? O pior é quando você não tem esse trabalho, pergunta para alguém que teve esse trabalho e você não acata o que ele está falando e fica duvidando. Aí fica mais difícil, entendeu? Porque é difícil de você sair daquele ciclo. Aí vai acontecer de novo, de novo, de novo, até a hora de você se conscientizar. E você precisa estar atento para o seguinte: muitas das intercorrências relatadas pelos nossos clientes não tem nada a ver com o procedimento estético que a gente realizou. Poxa, nisso eu não acredito, é verdade. Então, é o exemplo que eu estava te dando, por exemplo, de gordura localizada da cãibra. É essa relação que a pessoa faz, sabe por quê? Ela lembra o seguinte: qual foi o último procedimento que eu fiz? Eu fiz um tratamento de gordura localizada. Então, o responsável por isso é a gordura localizada, aquela substância que usou lá. Na hora eu senti uma queimadinha, a agulha entrou, doeu um pouquinho e tudo mais. Então, o problema foi aquela situação de estética. De vez em quando eu vejo pessoas falando que tem clientes depois de 4 meses reclamando de uma intercorrência de um procedimento. 4 meses depois, gente, como que é possível isso? Não é? Então, você tem que verificar. Então, verdadeiramente, uma boa análise associada aos seus conhecimentos deve te dar a solução. É isso que você precisa ter como informação para você poder resolver uma intercorrência, tá? Eu falo uma coisa aqui que o pessoal fica um pouco até frustrado, né? Mas eu não me preocupo muito com isso, não. O que acontece, gente? A maioria das intercorrências, elas se resolvem com compressa quente e compressa fria. Às vezes as duas juntas, às vezes elas separadas. E eu vou te explicar isso. Quando você faz uma compressa quente,
ela promove vasodilatação. Quando você promove vasodilatação, no lugar onde você tem intercorrência, um nódulo, um roxo, coisas desse tipo, ele é mais irrigado, ele fica com mais sangue naquela periferia. Então, isso faz com que se dilua os componentes de resposta do nosso organismo e assim a gente consiga minimizar aquele quadro inflamatório e também fazer com que ele saia daquela região. Isso é compressa quente. E a compressa fria, ela tem a capacidade de promover vasoconstrição, ou seja, ela recebe sangue, ela passa pela região rapidamente arrastando tudo que tiver na frente. Então, ela também vai promover um arraste da região inflamatória e diminuindo assim as intercorrências. Isso evita até necrose. Você está em dúvida se tem alguma necrose, alguma coisa do tipo? Você quer tomar esse cuidado? Então, faça isso. Vai lá, tira, coloca lá. Compressa quente, compressa fria. Se você acha que o quadro é muito importante, que está com nódulo muito grande, promova as duas. Deixe 2 minutos quente, 2 minutos frio, porque você vai promovendo vasoconstrição, vasodilatação. Vasoconstrição, vasodilatação. Isso vai fazendo com que você promova a estimulação da corrente sanguínea periférica. E isso traz para você o benefício mais rápido e duradouro para a cura da intercorrência. Então, esse é o primeiro princípio. E outra dica que eu vou te dar: não fica prescrevendo coisa que você não pode prescrever. Ah, Nilson, como assim? Você tá chato hoje, hein? Porque a pessoa teve lá um problema, às vezes o problema foi ela que promoveu, e o que ela está fazendo? Aí ela está fazendo um abismo puxando outro abismo, né? Um abismo puxando outro abismo. O que é um abismo? Você administrou a substância em volume maior. De repente, o ângulo da agulha foi errado. Você está vendo que está um processo inflamatório grave. Aí você vira para o paciente e fala assim, então agora você toma um corticoide. Você vai lá e fala para ele, meticortem. Aí eu te pergunto, você tem essa deliberação para prescrever o meticortem? Você tem? A maioria de nós não. Só se for dentista ou médico que pode prescrever um corticoide. Apesar da receita não ficar retida, a gente não pode prescrever. A gente pode prescrever ou indicar os produtos que não têm tarja. Por exemplo, um ibuprofeno, uma dipirona, um paracetamol, loratadina, se eu não me engano, ela não tem tarja. Então, são os famosos OTCs, ou os famosos produtos de venda livre, né? Então, e esses produtos, sim, a gente pode indicar para o cliente. Então, eu tenho escutado esses dias, porque as coisas acontecem por ondas, né? As ondas desses dias têm vindo com intercorrência, mais ou menos intercorrência, com lipo de papada. Por quê? Você faz a aplicação na lipo de papada, geralmente a papada que era grande, ela fica maior, devido à agressividade da substância que você administra naquela região mentoniana. E muitas vezes você transpassa a gordura e administra ali. Aonde? No músculo. E aí o processo inflamatório ele é extremamente agressivo. E é só o tempo. Você tem que deixar a substância agir por 2 dias, pelo menos, não pode mexer com ela, porque a gente quer o efeito depósito. E depois desses 2 dias, aí você pode orientar o cliente para usar uma compressa ou coisa do tipo. E durante esses 2 primeiros dias que pode estar incomodando, usar um analgésico. Então, é assim que a gente orienta a pessoa. Mas a gente tem que se antecipar. Por exemplo, a cliente está lá fazendo a lipopapada. Você já fala para ela, você vai fazer um procedimento, aqui vai ficar um pouco mais inchado. Pode ser que seja desconfortável para você os próximos dias. Se você sentir muita dor, você pode tomar uma dipirona, um paracetamol,
Eu sempre indico paracetamol com cafeína, tá, gente? Que é para potencializar a resposta do analgésico. Paracetamol puro, eu acredito que não traz muita resposta. E também a gente tem como um aliado o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório e analgésico. Ah, não é. Não é aquela bomba atômica, não é. Mas é aquilo que a gente pode, aquilo que a gente pode prescrever. Se você sair prescrevendo um corticoide, prednisolona, dexametasona, coisas do tipo, desculpa, colega, pode ser o melhor produto do mundo. Eu sou fã dos corticoides. Mas a gente sabe, por que eu sou fã? Porque ele rapidamente tira uma série de problemas. Mas só que ele desarma todo o nosso sistema imunológico. E eu tenho que te lembrar de uma coisa desagradável. A gente está sofrendo com doenças, né? Pandemia é uma doença, que tem se apoiado na falta de imunidade das pessoas. Então eu vou prescrever de forma indiscriminada sem eu ter poder de prescrição para isso? Não, né, gente? Então é isso que você precisa ter em mente para você não se perder no contexto geral, tá? Para você não se perder. Porque tem muita gente que se perde nisso. Às vezes a intercorrência nem tem nada a ver com que ele com que ele tem ali de para tratar. Às vezes a intercorrência é por outro motivo, mas não é um motivo de ter feito o processo do procedimento, por exemplo. Deixa eu responder aqui algumas perguntas. Antes de responder as perguntas, gente, quero te falar que a gente está fazendo um aquecimento desde segunda-feira passada. Hoje é o 8º dia que a gente faz lives consecutivas. Isso é aquecimento para o curso de estética avançado, descomplicado, que vai ser gratuito, onde eu ensino para vocês e mostro o caminho de o que você pode fazer para ganhar 10 mil reais por mês, trabalhando com procedimentos estéticos, somente 12 horas por semana. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, ou não saiba qual procedimento utilizar. Então é isso que a gente está fazendo. Quem não se inscreveu, tem aqui na minha bio o link, é só clicar no link que você consegue se inscrever. Tinha pessoas que estavam aqui, saíram, voltaram, já se inscreveram. Então a hora é essa. Segunda-feira, às 19 horas, tem a primeira aula. Você tem que ficar atento. Nos dias marcados, nas horas marcadas, você vai ter acesso ao conteúdo. Tá bom? Totalmente gratuito. Deixa eu ver o que as pessoas estão me perguntando aqui. Uma pessoa me perguntou aqui, antes que eu me esqueça de responder, ela falou assim, mas anti-inflamatório não vai atrapalhar no processo? Vai. Por isso que eu te falo, você tem que, primeiro, analisar. Se a situação for ruim, ao ponto da gente precisar usar um anti-inflamatório, a gente vai usar. Porque a gente sempre vai pesar na balança do risco-benefício. Se o risco está muito maior do que o benefício que eu vou ter, então, desculpa, eu vou ter que interferir no processo inflamatório. Entendeu? É isso mesmo, tá? É uma questão de escolha. De vez em quando a gente tem que fazer essas escolhas. Por isso que eu indico para você orientar o cliente a tomar um analgésico, pelo menos nos 2 primeiros dias. Se a partir do terceiro tiver insuportável, aí você entra com ibuprofeno, que é um anti-inflamatório fraco, vai interferir menos, não é que não interfere, vai interferir menos no processo, entendeu? Então isso vai fazer com que você tenha melhores resultados. Bom, aqui, ó, a Silvia está perguntando assim, você usa ozonioterapia para intercorrências? Eu não uso porque eu não tenho equipamento de ozonioterapia. Um bom aparelho de ozonioterapia, ele não é muito barato e não é o equipamento que eu escolhi usar aqui na minha clínica. Gosto do ozônio? Gosto. Fiz um curso com uma professora, amiga minha, professora Poliana, lá de Londrina,
gostei do que eu vi, do que eu aprendi, mas para mim não é o momento, tá bom? Mas se você tiver, a cicatrização é muito, muito fantástica, muito legal. Eu acompanho o trabalho dela, inclusive o trabalho terapêutico, né? Muito bacana. Tá, tem alguém perguntando aqui. Poderia indicar prednisolona numa intercorrência? Não. Prednisolona, ele é um corticoide, foi o que eu falei agora há pouco. No caso de papada, tem menos intercorrência com pressurizada? Sim, sim. Tem menos intercorrência com pressurizada, sim. Tá? Claro que você usa substâncias diferentes, você não vai usar um desoxicolato, coisa do tipo, mas um deoxicólico, você tem muito menos intercorrência. Eu atribuo a maior parte das intercorrências com papada à agressão do músculo, ou então uma aplicação muito superficial em nível de derme. Essas duas situações de colocar o produto ou no músculo, perto do músculo, ou na derme, ou perto da derme, é o que causa mais dificuldade. Por isso que eu fiz um vídeo, coloquei lá no YouTube, para vocês, onde eu ensino a fazer um dispositivo, que aí você limita a entrada da agulha. É claro, e é isso mesmo, a Camila está falando aqui, mas o corpo não estaria reagindo, é só deixar o processo, sim, é só deixar o processo. Inclusive, 99% do que a gente faz na estética é promover a inflamação, para depois da inflamação a gente ter o resultado. Mas tem clientes que não suportam, e isso não deixa de ser uma intercorrência. Ah, deixa eu ver aqui. Tá precisando. Deixa eu ver. Gente, tem gente me perguntando aqui a respeito das aulas. As aulas vão acontecer a partir das 19 horas da segunda-feira. Todos os dias a gente vai disponibilizar o conteúdo. E esse conteúdo vai estar lá na plataforma. Até domingo 23h59. Mas também, pelo amor de Deus, né? Não vai me deixar para assistir na última hora. Se a pessoa der febre no mesmo dia da aplicação, olha, o Cunha, a Iane Cunha. Se a pessoa tiver febre, você tem que ver qual que é o motivo. Hoje em dia, muitas coisas estão dando febre, né? Às vezes a pessoa num processo ali, sei lá, Deus me livre, até de um Covid, depois da mesoterapia, no final do dia, ela começa a sentir febre, e às vezes não tem nada a ver com não tem nada a ver com o procedimento que você fez, e sim o agravamento de uma gripe ou coisa do tipo.